Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal do YouTube. Está no ar mais uma edição do Play Fan F1. Hoje, sexta-feira, teremos um programa super especial, porque iremos abordar o que foi destaque, os principais pontos, abordados durante toda a semana aqui no Play Fan F1. Lembrando que tivemos uma entrevista com o historiador sobre a história de Lampião aqui em Sergipe, também a importância dele para a sociedade, e também para os festejos juninos. Também tivemos o quadro Radar do Consumidor, onde a advogada especialista no tema tirou as principais dúvidas dos nossos telespectadores sobre temas diversos, relacionados ao direito do consumidor, e também falamos sobre a profissionalização do síndico aqui no Brasil, sobre a importância desse tema. Então, a nossa produção preparou um programa interessante, em que a gente vai conferir, rememorar os principais pontos das entrevistas concedidas pelos nossos especialistas, pelos entrevistados. Você vai conferir a partir de agora. Já já eu volto com outras informações também. Eu queria que você esclarecesse também quais são os fatores sociais e políticos que favoreceram aí o surgimento e também assim o fortalecimento desse grupo de cangaceiros. Você bem disse aí que o Lampião não foi o único, Existia realmente um grupo, que faz parte aí da cultura, não é isso? Exatamente. O cangaço ele surge no século XVIII. Há relatos, no caso, de um primeiro cangaceiro, que seria o Cabeleira, nascido em 1751 e morto enforcado em 1786, em Recife, lá naquela região ali agreste para litoral de Recife. E você vem passando vários e vários cangaceiros, várias histórias, catalogados, deve ter em torno de entre 1.600 a 1.700 cangaceiros catalogados, não apenas do grupo de Lampião, obviamente, mas de todo um geral. O cangaço é um movimento, podemos dizer assim, social, principalmente rural, onde acaba sendo composto por vários personagens, várias pessoas que entram para a criminalidade. Não tem como desassociar o cangaço da criminalidade. Não é uma revolta popular, não é uma busca por independência, como algumas pessoas acabam colocando. É voltado ao banditismo, à criação desses agrupamentos dentro do sertão. Eles praticavam crimes, eles vingavam mortes, eles tinham relação justamente com coronéis, relação muitas vezes com o governo, inclusive aqui no nosso estado de Sergipe, havia uma relação muito grande entre Lampião e seu grupo com o então governador sergipano Heronides de Carvalho, que inclusive o próprio governador aqui de Sergipe chegou a fotografar o grupo de Lampião em sua fazenda Jaramataia. Na época ele não era ainda governador, não era aqui de Sergipe, chamado presidente aqui da província, mas ele chegou a fotografar e deixou claro nas entrevistas que ele tinha essa relação de amizade com o grupo de Lampião, seu pai também, Antônio Cacheiro, e ele fez esse marco, porque você fotografar, receber o grupo de Lampião em sua fazenda e tudo mais. Então, assim, Lampião entra no cangaço por vinditas, problemas, de vinganças, problemas de brigas familiares entre seus vizinhos lá na região ali do Pajeú, na região ali de Serra Talhada, e ele não entra para o cangaço para vingar a morte do pai, porque ele já estava no cangaço, isso já é relatado, isso já é tratado de forma bem clara, que ele já era membro de grupos de cangaceiros quando o pai morreu. Talvez o pai tenha morrido justamente pela presença de Virgulino, Lampião, já dentro do cangaço, porque uma semana antes, inclusive, saíram nos jornais ataques do grupo de Lampião àquela região ali de Alagoas, que nós conhecemos como Pariconhas. Então, o pai dele, essa ideia de que Lampião entra para o cangaço, mata o pai dele, ele vai para o cangaço, quer vingar a morte do pai. Primeiro que ele nunca vingou a morte do pai, ele nunca vingou a morte do pai, que o Zé Lucena, que executou o pai de Lampião, morreu idoso, numa cama, se não me engano, no Recife. Então, ele nunca vingou exatamente a morte, mas talvez ele não tenha saído do cangaço, justamente porque tenham executado e matado seu pai, porque ele poderia
como assim tantos outros cangaceiros entraram para o cangaço e, no momento, acabaram deixando essa vida de bandoleiro aí dos sertões ou de guerreiros do sol, né, como podemos dizer. Uhum. Existe muito essa discussão, né, essa dualidade, né? Algumas pessoas acreditam que Lampião era assim, uma figura importante para a época local, e outros já intitulam ele como de certa forma, um criminoso, né? Justamente pelas práticas deles na época, que algumas você já citou, não é? Exato. Então, eu acho que a maior pergunta mais feita é: Lampião é herói ou bandido? Então. Essa pergunta ela é tratada, inclusive, recentemente no Instagram. Eu acabei trazendo uma resposta, uma coisa que eu sempre coloco, porque nós não podemos usar essa dicotomia de definição se um indivíduo como Lampião, um personagem histórico, um personagem importante, um dos personagens mais biografados da América Latina, né? O cangaço é o maior tema nacional em termos de filmes, artesanato, música, novela, filmes, cordel, tudo isso que envolve o cangaço é o maior tema que nós temos. Então, o que é que acontece? Nós não podemos definir apenas ele como herói ou como bandido. Tudo vai depender da época ou da ocasião. Por exemplo, se Lampião executa alguém por ter levado alguém à força, por ter feito algum crime, por exemplo, para aquela família que foi beneficiada, que ele acabou ajudando, que ele acabou ajudando ali, para aquela família, ele vai, se você entrevistá-los, eles vão dizer que Lampião foi um homem muito bom, foi um homem que ajudou eles, foi um herói. Se você for para justamente para a família, por exemplo, que Lampião executou alguém, ou que ele roubou, ou que ele invadiu determinada fábrica, ou a casa de um coronel, ou sequestrou algum coronel, você vai ouvir o contraditório numa mesma situação, uma parte dizendo que ele era um herói, outra parte dizendo que ele era um bandido. Outro ponto também é você colocar uma balança e colocar de um lado atos heróicos, do outro lado atos de banditismo, e você pesar. Será o que é que pesa mais dentro daquela ocasião? Por exemplo, eu como historiador, eu não posso tomar partido. Meu papel é contar a história daquilo ali. Então, quando acontece um relato, Lampião chega à cidade de Queimadas, por exemplo, na Bahia, em final de 28, e executa 7 policiais. Meu papel é ir a Queimadas, mostrar a sepultura dos policiais, contar como foi o acontecimento, mostrar onde ele atravessou o rio, mostrar o local que era a delegacia. Meu papel é mostrar a história, não é chegar lá e julgar, apontar dedo ou fazer qualquer coisa, como muitas vezes as pessoas acabam exigindo. Tipo, você tem a obrigação de tomar partido justamente por ser professor, por ser pesquisador, por ser historiador, e não é assim. Porque eu, a partir do momento que eu tomo partido, eu induzo as pessoas a acreditar numa coisa que talvez não seja a verdade absoluta, que na verdade dentro da história nunca vai existir essa verdade absoluta para tudo. Então, nós não podemos colocar o pé e defini-lo como bandido, porque sempre vai existir um outro lado da moeda, sempre vai existir uma outra colocação, e o debate é muito importante, mas nós não podemos colocar o pé e definir ali e fechar a conta. Jamais. Perfeito. Em Sergipe, especificamente, o que é a história de Lampião nos conta aí sobre a sua passagem no nosso território, aqui no nosso estado? Existe algum episódio assim emblemático, algo que deve ser lembrado sempre sobre a passagem dele aqui no nosso estado? Nossa, Sergipe eu acredito que seja, como eu falei, um dos estados mais emblemáticos na história do cangaço. Lampião chega pela cidade de Carira. Dá um abraço para todos os meus amigos da cidade belíssima de Carira. Fria, tá fazendo um frio danado. Passei esses dias batendo os queixos. Lampião chega no mês de abril, para ser mais exato, dia 1º de março. Dia 1º de abril ele faz a primeira fotografia em Sergipe. Isso é muito importante. Mas 1º de março, exatamente um mês antes, ele entra pela cidade de Carira, com seu grupo. Ele atravessa, quer dizer, 29, 1º de abril de 1929, lá dentro do estado de Sergipe pela primeira vez. Ele entra na Bahia poucos meses antes, em agosto de 1928. Depois ele vem para Sergipe, onde ele é extremamente recepcionado. E ele passa aqui em Sergipe praticamente de 1929, 1º de abril de 1929, até 28 de julho
de 1938, quando ele morre na Grota do Angico. Então, o que é que acontece? Ele, entre as saídas de Sergipe para Bahia, para Alagoas, para Pernambuco, e voltando, ele sempre acabava voltando, usando muitas vezes o Rio São Francisco como artifício, porque ele acabava sendo perseguido pela polícia ao atravessar o São Francisco. Você cria uma barreira natural. Você tem aqui amparo do próprio governador, ele tinha coiteiros aqui dentro do estado de Sergipe. O que é um coiteiro? Coiteiro é aquela pessoa que dá coito, aquela pessoa que auxilia. Existem dois fatos interessantes aqui em Sergipe. A segunda maior batalha de Lampião foi aqui em Sergipe. A primeira é em Serra Grande, lá no berço do seu nascimento, na região de Serra Talhada. E o segundo maior fogo, nós chamamos de fogo, que são as guerras, as batalhas, acontece aqui em Sergipe, na região de Poço Redondo, que é a batalha, o fogo de Maranduba. É uma região, Maranduba é um povoado, é uma região ali de Poço Redondo, onde acontece justamente diversas mortes, e foi uma coisa arquitetada, uma coisa gigantesca. Daria um programa, daria uma entrevista inteira só falando de Maranduba. E o segundo ponto, que é o mais conhecido, é a morte de Lampião. Lampião morre dia 28 de julho de 1938, a contragosto de alguns que dizem que Lampião fugiu e sobreviveu e foi para Minas Gerais e sobreviveu à morte dele na Grota do Angico, como está sendo mostrado aí em 1938, mas Lampião realmente morre aí, porque nós tivemos muitas testemunhas, nós tivemos muitos cangaceiros que sobreviveram. Talvez as pessoas não saibam, mas mais de 30 cangaceiros, entre 20 e 30 cangaceiros, sobreviveram ao ataque da volante de Bezerra aí na Grota do Angico, que é um lugar espetacular, vale a pena visitar, um lugar espetacular. Então, assim, a partir do momento que a pessoa pega personagens históricos, que não é resumido a Lampião. Essa ideia de que Lampião não tenha morrido na grota, tenha sobrevivido e ido para Minas Gerais, é uma coisa muito interessante. Todo personagem histórico, hora ou outra, alguém vai dizer que ele sobreviveu. Elvis, muitas pessoas juram de pé junto que ele não morreu, ficou vivo, morreu idoso ou está vivo ainda. Michael Jackson, de vez em quando, aparece aí uma fotografia dizendo que ele está ainda em tal lugar. Então, assim, isso é uma coisa do imaginário popular que parte do desejo de cada um de que aquilo ali não tenha acontecido. Eu, como pesquisador, queria que Lampião tivesse sobrevivido, queria, porque eu queria, por exemplo, assistir ele em vídeo dando entrevista para saber como era a voz dele. Imagina quanta coisa ele poderia, assim como Sila, Dadá, Zé Sereno e tantos outros cangaceiros que sobreviveram, Volta Seca, que é sergipano, Volta Seca, aqui de Riachuelo, que hoje é Malhador, que é a região ali do Saco Torto, eles sobreviveram para contar e contaram as histórias dentro do cangaço, o que aconteceu antes do cangaço, o que aconteceu depois, com a morte de Lampião, com corte, a cabeça cortada, a cabeça do rei é cortada, se encerra ali não acaba o cangaço ali, mas o cangaço começa a declinar e praticamente vai até a morte de Corisco, que era seu braço direito, era um dos homens mais importantes não do grupo dele, que Corisco tinha um outro grupo, mas quase 2 anos depois, nós temos a morte de Corisco e o encerramento em definitivo do que nós conhecemos como ciclo do cangaço. Aqui, né? E com relação a Maria Bonita, né? Ela esteve junto com ele, chegou a morrer nesse mesmo local que ele morreu? Maria Bonita, ela foi a primeira mulher a entrar no grupo de Lampião. Então, Lampião, no início, final da década de 20, no caso, em 1930, por aí assim, ele vai até a região ali da Bahia, hoje pertencente a Paulo Afonso, Malhada da Caiçara, e acaba levando Maria Bonita. Maria Bonita entra para o cangaço, também uma cunhada dela, se não me engano, era cunhada dela, a Mariquinha, também entra para o cangaço, junto com ela, não sei se era prima ou era cunhada, me deixa, o que mais acredito que seja cunhada, acaba entrando para o cangaço em 1930, passando todo esse período entre 1930 e vem a morrer ao lado de Lampião, na Grota do Angico, tem a sua cabeça cortada, Lampião, Maria Bonita, mais 9 cangaceiros, eles têm suas cabeças cortadas, levadas para piranhas expostas na escadaria da prefeitura, saem em peregrinação até Maceió, essas 11 cabeças, né, mostrando o poder deles. Meu nome foi parar no SPC por uma dívida que já quitei.
a empresa pode ser responsabilizada por isso? Quem enviou a pergunta foi Maria Aparecida, do Augusto Franco, zona sul aqui da nossa capital, aqui de Aracaju. Elaine, por favor. Com certeza, Maria Aparecida, uma vez que a sua dívida foi quitada, se você entrou em contato com a empresa e a empresa não retirou o seu nome, ela pode sim ser responsabilizada por esse ato aí de abusividade. E mais uma vez eu informo, se você buscar através da via judicial, buscando um direito ao dano moral, a gente não consegue através da via administrativa pelo Procon Aracaju. Mas nesse caso, é o seu direito que eles retirem o seu nome e caso você se sinta, né, nessa abusividade, você pode buscar um dano moral por conta dessa abusividade aí do fornecedor. Perfeito, Elaine. E para a gente encerrar aqui o programa de hoje, né, no nosso corte que foi para o Instagram do Radar do Consumidor da semana passada, tiveram vários comentários com relação à pergunta enviada sobre o preço do contrato de operadoras telefônicas, né? Em muitos comentários. Eu vou ler aqui alguns deles e eu queria que você reforçasse novamente essa informação, esse assunto, né? Por exemplo, o comentário aqui a operadora, e falou o nome da operadora, ama fazer isso. Eu fiz uma de 30, com o passar do tempo já estava em R$60. Eu cancelei a minha conta e voltei para o pré-pago mesmo. Outro comentário aqui, aí fala o nome da operadora novamente. Tal operadora tem fidelização de 12 meses, quando paguei 5 meses. Ele queria aumentar o valor. Caso eu quisesse cancelar, teria que pagar a multa de contrato. Depois de muita conversa, eles não aumentaram, esperando acabar o contrato para cancelar. Várias vezes fizeram isso, né? Isso de querer aumentar aí o valor, né, e pagar a multa para o cancelamento. Então foram vários comentários nesse vídeo, porque pelo que eu percebi é algo bem recorrente entre as operadoras, né? Isso, Elaine? Exatamente isso, Rafa. Infelizmente existe essa prática abusiva e o que a gente orienta ao consumidor, que sempre verifique na sua fatura o contrato que você fez, qual foi a quantidade de mega que você contratou ali, a quantidade de ligações. E caso não esteja batendo com aquilo, com o serviço que você contratou, você entra em contato com a operadora, anote o protocolo, o dia de ligação, para que você possa, sim, buscar o seu direito através dessa tratativa. Quando a gente busca o nosso direito nesse sentido que você está falando aí, do que foi um contrato, que houve uma abusividade por parte do fornecedor, nós, enquanto órgão fiscalizador, a gente pode sim trazer o seu direito de volta, né, sem muitas dores de cabeça, desde que você formalize esse pedido junto à operadora. Você, síndico, aquela reforma que está acontecendo no seu condomínio, se você não fiscalizar, não estou falando a reforma da área comum, gente, eu estou falando a reforma de dentro dos apartamentos, tá? Aquela reforma que está acontecendo. Se você não fiscalizar, e quando eu falo você fiscalizar, não estou te obrigando que vá para a faculdade, não estou dizendo assim que para a faculdade da engenharia, não. Você precisa ter uma assessoria técnica de engenharia, ou seja, o condomínio precisa contratar um engenheiro para fiscalizar cada reforma. Ah, Daniel, tem 1.000 apartamentos aqui, eu vou ter que fiscalizar 1.000. Sim, meu amigo, você vai ter que fiscalizar as 1.000, porque se acontecer qualquer que seja a situação dentro do empreendimento, você é o responsável civil e criminal por aquilo que está ali dentro do empreendimento. Então, assim, a gente brinca, fala no popular que o buraco é mais embaixo, viu? Como se diz aqui no sergipanês, né? Eu espero que vocês tenham gostado de todos os temas que foram abordados, dos recortes que selecionamos sobre cada entrevista, né? E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e já já eu volto novamente trazendo o que foi destaque no portal Fan F1 nesta sexta-feira. Voltamos do intervalo comercial e agora vamos acompanhar o que foi destaque no portal Fan F1 nesta sexta-feira. Primeiro, a gente vai falar de uma novidade, né, que foi apresentada hoje pela prefeita de Aracaju, Emília Correia, que entregou 15 novos ônibus elétricos
do transporte coletivo aqui da nossa capital e todos possuem ar-condicionado. Então, esses ônibus foram entregues durante uma solenidade que aconteceu hoje de manhã e em breve eles já irão começar a circular aqui na nossa cidade. Agora, a gente vai falar sobre festejos juninos, porque está chegando o final de semana, o último final de semana de junho, e as festas tendem a aumentar aqui na nossa capital e também no interior do estado. Tem muita festa. E a que eu vou mencionar hoje é o Forró Siri, que acontece em Nossa Senhora do Socorro. Hoje começa na sexta-feira na Arena Siri e permanece até o domingo. Hoje especificamente teremos Ademário Coelho, Iguinho e Lulinha e Mateus e Cauã. Além dessas 3 atrações, teremos também outras, né? E a matéria completa, com a programação completa, você acompanha no portal fanf1.com.br. Continue nos assistindo por aqui para ficar bem informado sobre as informações daqui de Sergipe, do Brasil e também do mundo. Até mais!